Mestre, deixa eu te dizer uma coisa. Mestres do capitalismo. Deixa eu te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, meus pêsames à família do nosso querido Jô Soares. Eu já andei brigando com a família. Eu já briguei com o Jô Soares, né? Porque o Jô Soares é um dos melhores intelectuais do Brasil, principalmente em demografia. É uma pessoa que nos vai fazer falta, tá? Mas eu acho que se o Jô Soares tivesse pensado um pouquinho mais na época do Raul Seixas, o Brasil não estava tão afundado na economia. Tá? Então, eu andei criticando o Jô Soares por volta de 2014, 2013, 2015. Eu andei falando mal do Jô Soares, xingando o Jô Soares. E agora eu deixo aqui os meus pêsames à família do Jô Soares. Um forte abraço a todos. O Brasil perde hoje um dos melhores intelectuais da Rede Globo. Tá? Meus pêsames, um abraço e é o destino que todo ser humano um dia vai ter que ir, né? Ir para a quarta dimensão. Essa é a minha esperança, que a quarta dimensão exista e que a morte não seja apenas uma coisa insignificante na existência. Para mim a morte é uma espécie de teletransporte para uma nova realidade de vida, para um outro mundo. Pois bem, pessoal, é o seguinte, agora falando de mulheres, é o seguinte. No Brasil, nós temos um bom... Olha, vou falar uma coisa para você antes. Presta atenção. Em política, por exemplo, Oswaldimar Ferreira dos Santos, eu estou em uma coisa, ou em um movimento social, chamado The Zeitgeist Movement. Oswaldimar, estou nesse movimento desde 2011, quando eu fiz o meu curso de graduação médio no PEC, e eu conheci a trilogia The Zeitgeist. Alguns amigos meus chamam de zóio de gato. Não, é Zeitgeist. É uma palavra alemã que significa espírito de um tempo. Né? A palavra espírito de um tempo significa o seguinte: o ser humano ele evolui. Tudo que o ser humano faz na vida é para a evolução da própria espécie. Então, se no passado você andava de Maverick, hoje você anda com carro 1.0. Isso significa evolução. Se você viveu dentro de um carro a combustão de combustíveis, no futuro você pode andar num carro elétrico. Isso é evolução. A evolução na vida de um ser humano ela acontece de várias formas. Na psicologia da religião acontece evolução. Na economia acontece movimentos revolucionários. Na escrita acontece movimentos revolucionários. Na filosofia acontece movimentos revolucionários. Toda vez que esses movimentos revolucionários acontecem, significa que o ser humano está evoluindo. Quando, por volta de 2010, entre 2007, 2008 a 2011, o Donald Trump assumiu a Casa Branca. Por incrível que pareça, o Donald Trump vem de descendência alemã. E foi bem nessa época que eu me defrontei com o Zeitgeist Movement. Os alemães são os povos que percebem, eles ficam de olho nos princípios evolutivos da raça humana. Tá? No meu ponto de ver, os alemães são os povos que mais especulam o nível evolutivo da raça humana. Eu falo isso porque eu tenho um livro ali de um filósofo alemão chamado Carl Jung. Tá bom? Eu mostro pra você, o livro tá aqui. Eu já li o livro, quase a metade, mas eu dou uma parada porque o livro tem conceitos psicológicos muito fortes. Então, presta atenção.
Eu estou nesse movimento Zeitgeist desde 2011, por quê? Porque eu me deparei com uma tragédia econômica no Brasil. Níveis de desemprego alarmantes, né? E o desemprego no Brasil, ele tem uma causa. Meu celular tá uma porcaria, tá travando isso aqui, ou tem algum hacker mexendo, porque eu já esvaziei todo ele. Mas deixa eu terminar. O desemprego, ele tem um problema, que eu acabei de entender agora. Primeiro problema do desemprego é um nível de concorrência muito alto. Nível de concorrência muito alto. O segundo problema do desemprego está baseado na filosofia materialista. Eu não tenho materialismo para adquirir para a minha vida na quase mesma proporção que eu não consigo ofícios de prosperidade econômica. Ou seja, digamos que nós, a maioria dos trabalhadores, está numa linha de frente que você não tem o que comprar porque está caro. E eu também não tenho trabalho para ganhar dinheiro para comprar aquilo também que não existe. Então é dois problemas no desemprego. Não é só porque eu não quero trabalhar. Ah, é porque eu estou com preguiça. Ah, porque tem uma concorrência muito grande. Não é só isso. Eu acompanho o documentário do Dr. Milton Santos há quase 20 anos. Acabei de instalar no meu computador o novo documentário do Dr. Milton Santos, que fala de uma nova globalização. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou repetir. O desemprego tem dois problemas. Porque, primeiro, para mim ter emprego, eu preciso querer comprar alguma coisa. Para que eu quero dinheiro? Eu quero trabalho para mim ter dinheiro. E eu quero dinheiro para comprar coisas que eu preciso comprar ou que eu quero comprar. Então, se não existe coisas para me comprar, para que eu quero dinheiro? E se eu não quero dinheiro, para que eu quero trabalho? Esse é o problema do tempo hoje, né? Por exemplo, eu sei que ainda existe carro nas agências para vender, carro de 60 mil, 70 mil, 80 mil. Mas para mim comprar um carro desse de 60 mil, 70 mil, 80 mil à vista, eu tenho que ter um trabalho praticamente súbito, que eu consiga esse dinheiro em numa escala de tempo muito curta. Para mim conseguir 80 mil reais hoje, numa escala de tempo muito curta, eu não tenho esses ofícios. Está em falta. Ofícios que te dê rentabilidade a curto prazo para você comprar um carro que está muito caro, porque os recursos daquele carro está muito caro ou difícil de encontrar na natureza. Aí eu prefiro andar de Uber. Certo? O carro é só um exemplo. Mas existe relógios, casas, apartamentos, cozinhas e mansões e tal e tal. Isso se chama, na filosofia, se chama materialismo. Então você pode dizer o seguinte, para terminar esse assunto. Materialismo está ficando cada vez mais caro à medida que os profissionais do trabalho estão ficando cada vez mais desempregados porque não têm o que fazer. Parte disso, o problema é a automação industrial. As empresas fazem de tudo hoje. E fazem coisas para não ter conserto. Eu, por exemplo, acabei de pedir para a fábrica, por exemplo, para você ter ideia, eu acabei de pedir para a fábrica fazer essas plaquinhas de LED polarizada com resistor direto para a gente poder, pelo menos, recondicionar lâmpadas, para não jogar a lâmpada fora. Porque a taxa de reciclagem também envolve logística terrestre. Tá? Pois bem, aí, o que acontece? No Brasil, nós temos um grande intelectual, tá? Nesse ponto de vista. Eu vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Ciro Gomes, tá? É um dos candidatos à política que fala a verdade. Fala de demografia, né? Fala de problemas que a sociedade enfrenta na era contemporânea do desemprego. Porque até para comer comida você precisa de dinheiro. Eu preciso mensurar a comida de cada ser humano. Eu preciso mensurar a comida de João, de Francisco, de Débora, de Cassiane, né? Eu preciso mensurar, eu preciso dar comida para esse povo, mas eu preciso mensurar, porque não tem comida na mesma proporção que todo mundo quer ter. Então tem dia que eu como bolacha, tem dia que eu como biscoito, tem dia que eu como arroz, tem dia que eu como feijão, tem dia que eu como ovo, tem dia que eu como uma costela. Outra coisa, e o problema da comida não é a comida, nós temos muita comida na Terra.
no Brasil. O problema da comida no Brasil e no mundo é distribuir, não é falta de comida. Nesse ponto, Neste ponto, Adam Smith tirou nota 10. Adam Smith conseguiu fazer coisas na escala distributiva e criativa de alimentos que a raça humana nunca imaginou, tá? Nesse ponto, Adam Smith está lá, 10, nota A. Mas Adam Smith fracassou no pensamento de logística, né? Aí eu não sei se é tarde, não sei o que aconteceu. Pois bem, aí você tem um cara na presidência, ou candidato a presidente, que está inteligentíssimo, né? Nesse assunto de desemprego, dificuldade em ganhar dinheiro, capacidade de gerar renda e tal. Ciro Gomes. Beleza. E do outro lado, nós não temos uma mulher que sabe disso. E ela simplesmente finge. Essa mulher simplesmente ela finge que as coisas estão normais. Ela finge que as coisas estão normais e que está tudo bem. Esta mulher, ela precisa se atualizar e informar as outras. Sabe por quê? Porque nós não temos tempo. Então, quando uma mulher burra, chegar perto de você, porque eu não tenho tempo para estar falando isso, tá? Quando uma mulher burra chegar perto de você, se você é casado e a sua mulher exige que você tem que ter o trampo, tem que ter o dinheiro, tem que ter o carro, sabe o que você faz? Você pega um currículo e dá para ela. Isso. Você pega um currículo e fala assim, você chega lá e fala assim, você acha que eu tenho que ter o trampo? Você acha que eu não trabalho porque eu não quero? Você acha que eu faço o que eu quero porque você acha que eu sou vagabundo? Você acha que eu não trabalho porque eu quero? Então faz o seguinte, ó. Tá vendo esse currículo aqui, ó? Minha senhora. Ô minha senhora, sua burra. Você pega esse currículo aqui e vai andar São Paulo atrás de trabalho. Vai procurar o trabalho que a senhora quer. Dentro das coisas que a senhora quer comprar pra sua vida. Você quer comprar uma casa? Você quer comprar um apartamento? Quer? Quer comprar um fogão de última geração? Então tá aqui o currículo, ó. Minha senhora, pega o currículo e vai atrás de serviço para comprar o seu bem materialista que você quer. Porque no Brasil, nós temos muitos intelectuais que sabem disso no sentido masculino. Mas no sentido feminino, é uma tragédia, é uma desgraça isso. Milhões de vidas de pessoas, de casais, estão sendo destruídos porque a elite não entende o problema do desemprego. É palhaçada isso. Pra mim é uma puta palhaçada. Porque já tem 20 anos que o Brasil está na jornada do desemprego. Tem Dr. Milton Santos, tem movimento Zeitgeist. O próprio movimento Zeitgeist, dentro da trilogia do Zeitgeist, tem filósofo que fala que política, religião e economia são duas coisas fracassadas. São três coisas fracassadas, aliás. Política não serve mais para nada. Religião também não serve mais para nada. E economia está quebrado. Você tem que estudar para você entender isso. Senão você fica dando murro na ponta de faca o tempo todo. Se você não estudar esses problemas, você fica dando murro na ponta de faca o tempo todo. É o caso de um motoboy que ele compra uma moto nova para entregar lanche. Aí ele compra a marmita por R$15 e vende por 25. 10 é dele. Só que quando ele põe na caneta as viagens que ele dá, para entregar comida de moto, ele vê que não compensa. Não compensa ele ficar entregando comida de moto a R$10. O lucro que ele ganha entregando essas comidas estoura o valor materialista da moto. Ele ganha 1.000 e a moto quebra 3.000 de peça. Então, ele acaba com a vida dele, ele acaba com o esforço físico, risco de bater a moto, machucar a canela, quebrar um pé, bater a cabeça, morrer, ter infarto, ter derrame cerebral, porque ele está correndo contra o tempo. O padrão do dinheiro que ele conheceu não existe mais. Enquanto tem um motoqueiro entregando um marmitex a R$10, eu já estou indo buscar miojo no Extra. Eu saio de casa e vou no Extra, lá em Carapicuíba, comprar um miojo e volto para casa. Sabe o que é isso aí? Pessoas que não estudam e querem vencer na vida colocando o corpo na linha de tiro. Ele pode fazer isso? Pode, mas é sem futuro. Beleza? Então, o que está acontecendo é o seguinte: tem mulher no Brasil que está completamente equivocada no sentido econômico. Ela não entende as coisas
e força o sistema a funcionar. Ela não entende as coisas e força o sistema a funcionar. Né? Por exemplo, estou aplicando 110 volts em 5 componentes. Estou aplicando 110 volts, corrente elevadíssima, em um circuito pequenininho para sair 6 volts. Eu estou freando aqui uma quantidade de energia para extrair uma pequena quantidade de energia. Mas se eu não sei fazer isso, eu forço o negócio, dá um curto e queima tudo. Então existe mulheres que têm que tomar um pouco de Gardenal. Tem mulheres que têm que tomar um pouco de Gardenal para ela poder assentar no banco e entender o que está acontecendo. Porque quando eu não entendi o que estava acontecendo, eu tomei bastante clonazepam, eu tomei bastante Gardenal. Aí eu li o Zeitgeist, eu li o Zeitgeist, reli o Zeitgeist, entendi que estava falando no Zeitgeist, a trilogia do Zeitgeist, parei de tomar Gardenal porque eu me adequei ao sistema social. Aí eu parei. Então quem tá muito acelerado, o psiquiatra e o psicólogo taca Gardenal no sujeito. Trava ele, se possível amarra ele na cadeira. Porque ela não entende e força uma coisa a acontecer. A mulher ela não entende e força uma coisa a acontecer. Na minha opinião, é Gardenal. Tem que aplicar. É pessoa que não tem noção nenhuma de economia. Ela simplesmente vive por viver e faz as coisas por fazer. Beleza? Um abraço. E até mais.